Então, nessa linha aí, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante aí para o agronegócio, que é a logística, né? A logística, muitas vezes, que ela é tida como uma grande vilã, né, para o setor do agronegócio. Muitas vezes aí o agronegócio tem dado um show em uma série de frentes, né, na produção, né, tecnologia aumentando um monte, o Brasil gerando recordes ano após ano, e chega na logística ali, às vezes tem uma série de gargalos que a gente precisa vencer, né? E a gente está aqui hoje para falar os aspectos que muita coisa tem sido feita aí para melhorar essa nossa logística, principalmente em termos de infraestrutura. Novos corredores estão surgindo, né? Novas tecnologias têm surgido, né? Nós estamos aumentando bastante a questão da produtividade, né? O Brasil tem dado conta aí do recado, né? Então, se a gente fizer uma soma rápida aí, o Brasil produz mais de 1 bilhão de toneladas, né? Somando aí uma série de produtos, tranquilamente, né? Hoje, o agronegócio é um dos maiores clientes da logística hoje, né? E esse mais de 1 bilhão de toneladas produzidas são revertidas em cargas que precisam ser movimentadas, que demandam atividades logísticas. Então, esse é um primeiro ponto, né? A logística, ela não pode ser entendida somente como transporte, é uma série de atividades, né? A logística aí envolve a movimentação, né, de insumos e produtos necessários para fazer com que esses produtos vençam continentes espaciais e temporais de uma forma econômica. E novas abordagens têm sido trazidas também para essa área de logística, envolvendo aspectos ambientais e uma preocupação também relacionada aí com a segurança alimentar, né? Inclusive, nós temos aqui, né, uma discussão interessante aí sobre a segurança alimentar e a fome, né? Mais especificamente ainda, né, novos corredores têm surgido no país, principalmente aí relacionado ao norte, né? Então aí o surgimento da fronteira agrícola aí no Arco Norte, né? Hoje, em 2010, por exemplo, 10% da nossa produção, né, de grãos era exportada pelo norte do país. Hoje representa mais de 30%, né? Então essa diversificação de corredores, ela é fundamental para aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro. A partir do momento que a gente consegue melhorar a nossa logística, o Brasil aumenta a competitividade. O que significa aumentar a competitividade para o agronegócio? Significa a gente vender mais, né? A gente exportar mais, a gente produzir mais, né? Isso pensando do ponto de vista internacional. E o mercado doméstico também tem seus benefícios, principalmente com as agroindústrias, que demandam cada vez mais insumos aí também do mercado doméstico brasileiro, né? Tendo ali insumos cada vez mais baratos, né? Bom, então, sem mais delongas, né, eu gostaria, então, de passar a palavra para a Luciana, né, que vai fazer aí uma apresentação, né? Luciana, fique à vontade, por favor. Eu tenho... Tem. Aqui. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer a Datagro, agradecer os meus colegas de painel. E eu acho importante a gente falar em logística e infraestrutura, conectando com as vantagens comparativas do nosso país num cenário de transição energética e de mudança climática, porque a gente não constrói infraestrutura para usar 5 anos, a gente constrói para usar nos próximos 50, 100 anos. E a temperatura da Terra está mudando, e isso vai ter um impacto grande. O Brasil, esse slide é um slide importante que eu queria que eu quero muito enfatizar. Nenhuma grande economia tem a janela de oportunidade que o Brasil tem neste momento do ponto de vista de recursos naturais. Nós temos estabilidade geopolítica, o Brasil é uma democracia estabelecida que conversa com os Estados Unidos, com a Europa e com os países do sul global. Isso é muito importante, especialmente no setor do agronegócio, que é um setor exportador que quer fazer negócio com todo mundo. E a gente, além de tudo, nós somos um país de dimensões continentais. Nós temos recursos abundantes para a segurança alimentar, nós somos capazes de garantir a nossa própria segurança alimentar e ajudar o mundo a garantir a sua segurança alimentar. O Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então, a gente é muito relevante, não só para a gente, mas para o resto do mundo. O Brasil já é uma potência em biocombustíveis. Nós escalamos etanol e nós temos um potencial de biomassa que nenhuma outra grande economia tem. Nós
temos a matriz energética e elétrica a mais limpa do G20. 89% do nosso grid elétrico já é renovável. 49% da nossa matriz energética é renovável. Só em termos de comparação, menos de 30% do grid mundial é renovável. Ou seja, se o mundo tem que fazer uma lição de casa, é investir muito para chegar onde a gente está. E a gente, como a gente tem o etanol e biocombustível, a nossa matriz energética também é muito mais limpa. E para ter uma comparação, o resto da OCDE, na média, tem uma matriz energética 14% renovável. A gente está muito na frente. Nosso grid é integrado, nós temos linha de transmissão, a gente produz energia solar e eólica no Nordeste e no Norte de Minas, 80% é produzido lá, traz para o centro de carga. Tem hidrelétrica, a hidrelétrica é uma grande bateria. A energia solar e eólica ela é intermitente, mas como ela é conectada num grid que tem hidrelétrica, a gente produz a energia hidrelétrica no momento que a gente precisa, ela é estável. Então, a gente tem uma grande bateria, isso significa que a gente é capaz de entregar energia renovável e firme em qualquer lugar do país. Nenhuma outra grande economia tem isso. Estados Unidos, China, Índia, eles estão tentando fazer o que a gente já fez. O Brasil, o nosso portfólio de minerais críticos, que são essenciais para a transição energética, a gente tem as reservas. Nós, China, Austrália e Canadá, temos as reservas num mix mais estratégico possível. E temos forte apoio governamental para essa agenda. E por que eu falo tudo isso? Porque o Brasil ainda é um grande emissor. E nós emitimos 2,4 bilhões de toneladas de gás de CO2 equivalente. E o desmatamento é o grande vilão. 50% das emissões vem do desmatamento e 24% do uso da terra. Só 18% vem de energia e 5% de processo industrial. No resto do mundo, 75% das emissões vem de energia. E isso é importante porque o desmatamento, o agro sério não desmata. O desmatamento gera um carbono não econômico, é um carbono que não gera PIB, que não gera riqueza e que atrapalha o país. E aqui eu queria chamar a atenção para o que vai acontecer. O aquecimento global já é uma realidade, só que ele não vai impactar os países de maneira igual. Esses países verdinhos são países que, se tiver um aquecimento global, muda o clima, mas eles podem virar grandes produtores de alimentos. Países tropicais como o Brasil vão ser mais prejudicados. E esse é um setor que vai ser altamente impactado pelo aquecimento global. Se a Amazônia atingir o ponto de não retorno, o Cerrado pode virar deserto. E aí, onde hoje são áreas geladas de Canadá e Rússia, pode virar cerrado. Então, aqui a gente está falando de uma... O Brasil é um país que tem todas aquelas vantagens comparativas combinadas que eu citei. Nenhuma outra grande economia tem tudo aquilo. A gente está na frente na transição energética, só que a gente é mais vulnerável ao aquecimento global. E aqui, o que acontece com as terras do país, dependendo de quantos graus o planeta aquece. Se aquecer 4 graus, praticamente o Brasil fica inviável. E aí a gente vai falar de infraestrutura. O agronegócio ele precisa de clima e ele precisa de infraestrutura. Aqui tem uma notícia que o estoque de infraestrutura do Brasil corresponde a 34% do nosso PIB. Na China, o estoque de infraestrutura corresponde a 78% do PIB chinês. E o estoque de infraestrutura indiano corresponde a 56% do PIB indiano. Isto é um grande problema e uma grande oportunidade. E, principalmente, transporte e logística é um setor, é um setor que tem um gap gigantesco. A gente vai construir está construindo a nossa infraestrutura e a gente tem que pensar
em adaptação e resiliência. A gente não pode construir infraestrutura sem saber se ali vai ter um alagamento, se ali vai ter algum grande problema. E aí, falando um pouquinho do que está acontecendo, o Brasil teve um decréscimo de investimento em infraestrutura, mas a gente retomou nos 2 últimos anos. E aí, o que já foi dito aqui, a importância do agronegócio para puxar investimento em infraestrutura e o papel do BNDES. O BNDES é o maior financiador de energia renovável do mundo, é o maior financiador de infraestrutura desse país. Então, além de tudo, a gente, como banco, consegue ajudar muito fechar esse gap de infraestrutura. Eu vou ter que correr por conta do tempo, mas eu vou deixar a apresentação com vocês e estou à disposição para a gente fazer alguma conversa depois. Obrigada. Legal, uma salva de palmas, então, para a Luciana. Passo a palavra agora para o Marcos. Por favor, fica à vontade, Marcos. Obrigado. Aqui, a apresentação não subiu, é isso? Mas tudo bem. Subiu, ótimo. Não, eu vou falar um pouco rápido, e vou ganhar o tempo aqui de volta. Falar um pouco de boas notícias, né? Assim, enquanto a gente não vira deserto, a gente tem visto, né, uma performance do agronegócio que, de fato, faz esse setor ser o setor mais pujante da economia brasileira, quando você considera também os riscos envolvidos, né, e a volatilidade envolvida. Então, a gente está falando de um setor que basicamente, de 2014 para 2023, né, nesses 10 anos, a gente saiu de 86 milhões de toneladas produzidas de soja para 162. Né? Quando você considera milho mais soja, né, a gente saiu de 166 para 290. Né? A gente basicamente dobrou uma coisa que já era muito grande. Né? A gente, de fato, como foi dito aqui, já virou disparado o grande fornecedor de alimentos e de produção agrícola do mundo, mas carregando isso, essa escala e essa eficiência gerada, traz oportunidade de combustível renovável e de fontes renováveis que não é pequena. Né? E até pegando um pouco o gancho do que a Geise vai falar, eu acho que o mundo hoje, com o biocombustível, fica muito mais seguro em termos alimentares, porque você, de fato, consegue, numa grande crise, por exemplo, de produção, você consegue facilmente desviar a coisa que vai para a energia para voltar para ser comida. Né? Então, você consegue construir uma base enorme de produção que está ali disponível para virar comida a hora necessária. Né? E eu acho que tem uma discussão que foi sempre muito contra o Brasil, que é a história de comida versus combustível, né? Food versus fuel, que é sempre colocado de uma maneira muito contra o aumento de produção brasileiro, obviamente baseado em lobbies internacionais, etc., mas que, de fato, quando você analisa hoje e vê que, por exemplo, a produção de milho é quase o dobro do que deveria ser se não tivesse combustível, e, portanto, está ali disponível essa base produtiva, essa logística, essa infraestrutura para se tornar comida novamente, hoje o mundo é muito mais seguro em termos alimentares e é muito mais barato de produzir também, porque, de alguma forma, esse aumento de produção gerou escala, gerou tecnologia, gerou infraestrutura e fez com que, unitariamente, as coisas ficassem mais eficientes. Né? E aí, falando de custo, olha que impressionante a diferença do que aconteceu no custo do Brasil. Isso aqui é fonte da USDA. Né? Em 2011, o Brasil produzia por $20 mais barato um acre de soja. Né? Em 23, isso virou $170 por acre de soja. Né? No milho, a gente saiu de uma diferença de 160 para uma diferença de $310 por acre de produção de milho. Né? Então, a gente está não só avançando, mas ampliando a nossa vantagem competitiva versus o segundo maior produtor de soja do mundo e o primeiro produtor de soja do mundo, de milho no mundo. Então, assim, é impressionante o que o agronegócio está entregando no Brasil em termos de eficiência e tecnologia. Né? E aí, falando,
último slide aqui sobre logística, e eu queria falar, porque as pessoas falam muito dos problemas de logística no Brasil. Eu gosto de falar das oportunidades de logística no Brasil, né? Eu fui, por alguns anos, presidente do Conselho de Infraestrutura da Fiesp, e tinha muita gente reclamando de tudo lá. Não, é problema de custo financeiro, é regulatório, é base jurídica, etc. Mas eu falei, se isso aqui fosse o Conselho de Infraestrutura de Mônaco, não ia ter problema, mas não ia ter nenhuma oportunidade também, né? Então, graças a Deus, a gente tem esse monte de oportunidade e um monte de veículos para a gente gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar PIB, botar mais capital a trabalho no país. Mas, com tudo isso, queria comentar que a gente tem, portanto, um crescimento na nossa capacidade de escoamento de grão, e aqui eu estou falando não da produção total do país, mas da exportação desses 2 grãos principais do país, que em 2014 a gente exportou perto de 80 milhões de toneladas, com uma capacidade de elevação de 106. E em 23 a gente exportou 180, com uma capacidade de exportação de 187. Portanto, praticamente, a gente atingiu nossa capacidade de exportação, mesmo tendo um aumento muito relevante, de 80% na nossa capacidade de elevação em 10 anos. A gente cresceu mais do que 100% a nossa exportação nesse mesmo período, né? Mas a boa notícia disso tudo, né? Do Brasil, que a vida inteira foi colocado como o país que era muito caro da porteira para fora, fechou demais esse gap com o advento do Arco Norte, né? Então, quando a gente pega o norte do Mato Grosso, competindo com Minneapolis para chegar na China, a gente tinha, em 2007, uma diferença de $60 negativa para a gente, né? E a gente empatou em 22 e ficou com uma diferença de $28 em 23. Então, assim, esse gap fechou muito. Então o Brasil está virando, de fato, como dizem os americanos, o killer application de produção de grão. Porque tem mais capacidade de expansão, tem mais área de pastagem para ser convertida em grão, tem mais capacidade de redução de custo, tem mais capacidade de redução de custo logístico e de produção de grão. Então, assim, a gente está chegando, na minha leitura, num momento que, de novo, só os lobbies internacionais conseguem segurar um pouco, mas a gente, de fato, virou o lugar para se produzir grão e produzir outros alimentos e outros produtos da agricultura. Mas aí, voltando para a primeira palestra, a gente criou uma oportunidade gigantesca de biocombustível, tá bom? Mas eu vou parar por aqui e agradecer a oportunidade de estar com vocês e agradecer a Datagro. Legal, joia. Uma salva de palmas aí para o Marcos. Passo a palavra, então, para o Fábio. Por favor, Fábio. Bom dia a todos. Saúdo aqui meus colegas aqui de palestra. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu não trouxe uma apresentação, acho que agradeço o convite, porque a VLI, que é uma empresa de logística multimodal, está bem no cerne dessa discussão proposta nesse painel hoje. Nós somos uma companhia bastante jovem, né? A VLI surgiu em 2011, ela foi tirada, vamos chamar assim, de dentro da Vale, quando optou-se por tratar a carga geral de maneira separada do minério de ferro, por motivos óbvios, né? Obviamente, existe um determinado foco tecnológico, um determinado foco de negócio, quando você fala de extração e transporte de minério de ferro, e existe uma outra complexidade diferente quando você fala de carga geral. Então, nós temos 13 anos de vida como companhia. Nesses 13 anos de vida, nós aumentamos a nossa capacidade, assim, por baixo, 10 vezes, né? Então, a VLI é uma empresa que acredita exatamente nos cenários que foram aqui apresentados, tanto pela Luciana como pelo Lutz, e por isso esses investimentos aconteceram. Nos primeiros 10 anos do ciclo de nascimento da companhia, foram a valor nominal, a valor histórico, não valor corrigido, 10 bilhões de reais de investimento, e atualmente a VLI, ela investe por ano mais de 2 bilhões de reais em infraestrutura logística multimodal para diversos segmentos. Claro, o agro, assim como acontece com muitos outros setores, é um grande motivador desse investimento,
2/3 do nosso volume movimentado, 2/3 da nossa receita movimentada provém do agro. Estamos falando de soja, estamos falando de milho, estamos falando de açúcar, estamos falando agora do retorno dos fertilizantes, né? O fluxo de internalização, de importação de fertilizantes já começa a ser um negócio bastante interessante também para a logística. Mas quem somos nós, então, além de falar que somos uma companhia com 13 anos de vida? Nós atualmente transportamos dentro das nossas ferrovias, e nós detemos os direitos de concessão ferroviária pública para 2 sistemas. Um é o sistema da ferrovia Centro-Atlântica, que ele se espraia na região sudeste e o pedaço da nordeste do Brasil. E temos um outro sistema logístico, mencionado aqui, temos uma comunalidade aqui agora com o Grupo Ultra, né, um sistema logístico no norte do país, formado pela concessão da parte norte da Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul é dividida em 2 pedaços, o norte e o centro. Nós temos o contrato de concessão do norte e nós nos utilizamos também de muitos ativos que nós pagamos direito de passagem, direito de uso para a Vale. Então, além da ferrovia Centro-Atlântica e além da ferrovia Norte-Sul, a gente usa a passagem pela estrada de ferro Vitória-Minas, atingindo os portos de Tubarão, né? Nós temos vários terminais portuários ali em Tubarão. Nós temos direito de passagem na estrada de ferro Carajás, atingindo o norte do país através dos portos em São Luís. Nós temos um terminal portuário, um berço em São Luís. São 60 milhões de toneladas transportadas por ano pela ferrovia e mais 45 milhões de toneladas elevadas nos portos, tanto para exportação quanto para importação. Cargas, além do agro, né, o outro 1/3 das cargas é composto por celulose, é composto por uma série de produtos siderúrgicos e insumos para a siderurgia. Transportamos combustíveis também, principalmente no norte do Brasil, e, como eu falei, acreditamos muito na proposta de investimento. E aí, caminhando um pouco para o foco, né, desse fórum, né, e levando em consideração um pouco do que foi falado aqui, né, a logística, né, na minha concepção, é o grande parceiro do agro, né? Só que a logística, assim como tudo que foi feito no agro, é algo que demanda, investimento de longo prazo. O mindset de curto prazo dentro da logística, principalmente a logística de granel, não funciona. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas para você formar um trem de carga de grãos, que é composto, trem padrão, né? Uma locomotiva e 80 vagões. Hoje em dia a gente já começa a trabalhar com 2 ou até mais de 2 locomotivas no mesmo trem e vários lotes de vagões. Mas vamos falar do padrão. Uma locomotiva, 80 vagões, você desembolsa de cara 75 milhões de reais. É isso que você tem que colocar de dinheiro para fazer uma composição dessas. Além disso, você tem que investir no que a gente chama de via permanente, que vocês conhecem como os trilhos, que é muito mais do que o trilho, né? Tem toda uma infraestrutura por debaixo do trilho que custa. Hoje em dia, e a gente tem essa experiência, por exemplo, com os trabalhos que estão sendo feitos na construção da FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, não estamos saindo por menos de 25 milhões de reais 1 quilômetro de ferrovia. Então, para você fazer esse investimento, você precisa, obviamente, de dinheiro de longo prazo, você precisa de acionistas de longo prazo. Nisso, a VLI tem, na minha opinião, uma vantagem competitiva muito grande. Contamos com 2 grandes grupos internacionais como acionistas desde a fundação, a Brookfield, empresa de infraestrutura canadense, e a Mitsui, a holding japonesa. Contamos ainda, sim, com a Vale, como um dos nossos acionistas, com pouco menos de 30% de participação, a segunda maior participação na empresa, a primeira é da Brookfield, e contamos, sim, com muita presença de empresas que têm uma representação pública. Nós temos como investidores também o BNDES Participações, que possui 8% da empresa, e temos ainda o fundo de investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem 16%. Ou seja, tivemos que juntar empresas, organizações que têm esse mindset de longo prazo para poder construir, precisamos disso para poder manter. Então, investimento de longo prazo. 2, estabilidade regulatória, né, e isso a gente pode discutir mais nos próximos momentos. E, principalmente, 3, né, uma estabilidade macroeconômica que garanta que o retorno, que não é grande nesses investimentos, corresponda ao risco de trabalhar dentro desse cenário que nós apresentamos. Então, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Bom, uma salva de palmas aí para o Fábio. Eu passo a palavra agora para a Geise. Por favor, Geise. Bom dia. Bom, falar de fome nesse lugar parece um pouco estranho, né? O que tem a ver a fome com tudo que a gente está falando?
Bom, a fome tem tudo a ver com isso. O objetivo do Pacto contra a Fome é acabar e erradicar com a fome até 2030, conforme as ODSs, e permitir que em 2040 todos os brasileiros sejam bem alimentados nutricionalmente. Nós somos um país que produz, que exporta, um dos principais celeiros do mundo, ao mesmo tempo tem fome e a gente desperdiça 30% de tudo que a gente produz. Isso significa custo, isso significa, na verdade, um absurdo em termos morais da gente desperdiçar alimento enquanto tem gente com fome aqui no nosso país. E isso tem implicações incríveis. A gente sabe que pelo ciclo, no caso é um ciclo vicioso da fome, tem duas principais grandes causas da fome. Uma é a pobreza. E um dos braços da pobreza, no caso, é a falta de renda. E o outro é a falta do acesso ao alimento. E o alimento vem, muitas vezes essas pessoas não têm acesso ao alimento por falta de renda, mas também por falta de acesso. Tem muita gente que mora aqui em desertos alimentares. Então, a fome, causada por basicamente dois desses grandes fatores, ela causa outros problemas sociais e econômicos. Então, aumenta custo para a saúde pública, aumenta custo para a educação, custo de segurança pública, aumenta custo de produtividade. A gente sabe que uma criança mal alimentada na primeira infância, principalmente, e esse jovem também mal alimentado, ele não desenvolve as capacidades cognitivas dele. Com isso, vai afetando lá na frente a produtividade, a capacidade de empregabilidade com um nível melhor. Então, a gente, ao longo desses últimos todos anos, que a gente não olhou para essa questão da fome, a gente tem um país mediano de capacidade intelectual. E isso eu estou falando muitas vezes para pesquisas, para desenvolvimento, para universidades. A gente perde muitos dos nossos recursos, né, que vão muitas vezes para fora. Então, o que eu trago aqui hoje nada mais é do que uma reflexão dos impactos que isso tem. A gente chega em 2024 com essa situação, com tanta inteligência, com tantos saberes, com esse Brasil tão abundante e, ao mesmo tempo, tão escasso. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, antes de mais nada, primeira coisa, termos consciência de que esse problema é nosso. Esse é o primeiro passo. Porque uma vez que a gente tiver consciência que esse problema é nosso, com certeza a gente vai começar a atuar, tanto nas nossas empresas quanto nas nossas atitudes. E o mais relevante também, que eu acho que tem muito a ver com esse painel, é a questão do desperdício. E eu estou falando aqui por desperdício, perdas também. Uma das principais atenções que a gente tem, quando em 2021 eu fui estudar a fome e o desperdício de alimentos na cadeia toda, do agro, né, do campo até a mesa de casa, a gente viu que sobre fome nós tínhamos muitos dados e sobre desperdício quase nada. Então, nós tivemos que estimar esses dados. Então, primeiro, quando a gente não tem dados, né, Plínio, a gente não mede. Então, é fundamental que a gente olhe para essa questão do desperdício de um jeito sério, porque a partir dessas informações a gente vai conseguir transformar. Então, dados para a gente é um ponto muito importante que a gente comece a ter acesso. E não só, como vocês dizem, da porteira para dentro, não só enquanto produtividade dentro da empresa, enquanto diminuir os seus custos e aumentar seus lucros, mas nessa visão de cadeia macro produtiva, que a gente tem que ter esse olhar para o Brasil. O Pacto contra a Fome, ele é um movimento da sociedade civil para atuar junto a governos no combate à fome e na redução do desperdício de alimentos. Nós somos suprapartidários, supraconcorrencial, supra-religiosos, supra-tudo. Tem a ver com fome ou tem a ver com desperdício de alimentos, nós trabalhamos, nós desenvolvemos, estamos juntos. O ponto é, o que falta? Antes de mais nada, falta sinergia. Sinergia entre os setores. A gente não pode segmentar. Nessa questão de fome e de desperdício, a gente tem que falar juntos. Temos que falar com o governo, temos que falar com as empresas. O setor privado está muito ausente dessa pauta. Já vou. Então, para fazer um fechamento, o meu ponto aqui, que eu quero deixar hoje, se eu tiver uma palavra, é reflexão. Que vocês
carreguem com vocês dentro da vida pessoal ou das empresas onde vocês atuam, qual que é o nosso papel enquanto cidadão brasileiro, enquanto sociedade civil organizada, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão da fome e do desperdício de alimentos. Obrigada. Joia, uma salva de palmas então para a Geise. Bom, fazendo aqui uma breve reflexão sobre os pontos comentados, né? E logo na sequência a gente inicia aí uma discussão aí com cada um. É importante destacar o seguinte, né? Eu costumo brincar que a produção no Brasil, aí no agronegócio, cresce no elevador, né? E a infraestrutura logística cresce aí na escada rolante, né? Demora mais. E é isso que muitas vezes a gente tem visto. A produção ela tem aumentado cada vez mais e a infraestrutura não tem acompanhado rapidamente esse crescimento de uma forma geral. Muitos esforços, né, têm sido realizados para diversificar cada vez mais essa matriz de transporte no Brasil, né? Lembrando que hoje o Brasil é um país de dimensões continentais que tem uma alta dependência do transporte rodoviário. Por volta de 60% das nossas cargas são movimentadas no rodoviário, para as longas distâncias, né? A distância média hoje no agronegócio, tá? Principalmente para granéis sólidos agrícolas, é de 1.200 quilômetros, né? Então, isso traz um impacto econômico bastante significativo na questão de competitividade e também uma preocupação ambiental muito séria, porque nós consumimos muito diesel. Um caminhão, por exemplo, ele tem um consumo de diesel por volta de 1,5, 2 km por litro, o rendimento de consumo de um caminhão, né? Então, é uma eficiência baixa, enquanto que a ferrovia e a hidrovia são muito mais eficientes do ponto de vista energético para as médias e longas distâncias. E esse é um desafio. Até puxando aqui algumas informações das apresentações, hoje o investimento médio no Brasil, conforme foi colocado aí, em infraestrutura de transporte, por volta de 0,5% do PIB, né? Enquanto ali a gente precisaria ter por volta de 2% do PIB para a gente diversificar essa matriz de transporte, né? Então, esse é um cenário aí que a gente tem hoje, né? Então, nessa linha, o que eu vou colocar aqui um outro ponto e fazer uma pergunta aí para todos. Existe uma alternativa à questão de criação de infraestrutura, que é criar um ambiente regulatório favorável para investimentos, né? Então, um exemplo disso foi lá em 2011, 2012, nós tivemos uma mudança do marco regulatório dos portos, que permitiu que o setor privado pudesse investir em terminais de uso privativo para prestar esse serviço para terceiros. Isso trouxe um boom de investimento no país e principalmente na região do Arco Norte. Então, esse foi um dos grandes alavancadores ali do crescimento do Arco Norte, porque você criou condições de ter terminais ali exportando essa carga. E novas infraestruturas foram construídas para atender essa demanda, e aí surge um corredor importante aí para o escoamento, né? Então, a minha pergunta aqui para todos é o seguinte, cada um pode responder à sua maneira aí, se a gente pudesse criar aqui juntos uma agenda mínima aí de Estado, pensando para os próximos 30 anos, em termos de melhorar a infraestrutura logística para o agronegócio, o que vocês gostariam de colocar nessa agenda mínima aí, para os próximos 30 anos? Pensando até em infraestrutura, em desburocratização, em questão aí das perdas e desperdícios, né? Passo a palavra. Eu acho que a gente pode começar com o Marcos, de lá para cá, então. Tá bom, vou tentar ser breve aqui. Eu acho assim, a gente tem a coisa principal, que é carga, economia para transportar, né? Se eu colocasse uma coisa para agilizar, uma coisa que eu acho que eu vejo, de fato, lentidão, os processos de licenciamento ambiental, de infraestrutura. Eu acho que hoje, por exemplo, o BNDES é muito rápido em estruturar projetos financeiros. A economia privada, hoje em dia, com debêntures de infraestrutura e coisas do gênero, consegue financiar grandes projetos. Existem investidores institucionais globais colocando, possivelmente, dinheiro aqui. Temos capacidade de gestão e eu acho que a velocidade de licenciamento ambiental talvez seja uma coisa que não deixe acontecer tão rápido, tá? De novo, sem nenhuma crítica à qualidade, eu acho que a gente deveria manter ou melhorar a qualidade dos licenciamentos, mas eu vou pegar um exemplo, né? Você pega em Santos hoje, só no transporte de líquidos, você tem R$500 bilhão, não, desculpa, quase R$1 bilhão de demurge sendo pagos por ano.
Portanto, o licenciamento ambiental que dura de 2 a 3 anos custa de 2 a 3 bilhões de reais. Fazer um pier em Santos. Né? Então, assim, se eu gastasse 500 milhões de reais no licenciamento, seria barato, né? Como processo. Então, eu acho que esse, se eu colocar um tema para ficar na cabeça das pessoas, é como ter qualidade, mas também velocidade nos processos de licenciamento dos bons projetos, dos projetos que, de alguma forma, fazem sentido quase que óbvio para o país. Se eu pudesse fazer um pedido, e aqui eu queria primeiro fazer um agradecimento para o deputado Arnaldo Jardim, que ele faz o que eu gostaria que fosse feito. Eu acho que a gente tem que criar um ambiente no Congresso para aprovar a legislação verde, que é a legislação do futuro, a legislação que vai permitir que a gente destrave investimento em biocombustível, em biobunker, em SAF, em hidrogênio verde. O agronegócio, ele é, acima de tudo, hoje, um setor agroenergético. Eu falei bastante de energia aqui, porque comida é energia. E esse setor é um setor agroenergético. E o Brasil, ele pode ser a solução para os problemas da descarbonização, da navegação, da aviação do mundo, se a gente conseguir... Porque eu concordo que o Brasil tem um custo de capital maior, porque a gente tem... Obviamente, somos um país ainda emergente. Mas tem investimento que não destrava, não é porque o custo de capital é alto, porque ninguém corre o risco de não ter regulação. Então, aqui eu acho que a gente precisa olhar para isso. E por isso que eu agradeço muito o deputado, porque ele é incansável nessa pauta. E essa pauta destrava investimento, essa pauta destrava riqueza. É esse o meu pedido. Quando a gente fala de fome, a gente está pensando em comida em geral. E hoje, 70% do que está na nossa mesa, todos os dias, ele vem dos pequenos produtores. Aqui a gente vê esse Brasil pujante, né, do agro grande, mas a gente tem que pensar também na cadeia dos pequenos. Então, é nesse lugar também que a gente tem muito desperdício. Então, a questão logística, então a gente sabe que se a gente desperdiça aí as 50 milhões de toneladas, quase, isso aqui é 17 milhões, está nessa parte de armazenamento e transporte. Então, esse transporte todo, principalmente das questões de hortifruti, de frutas, verduras, que são os alimentos mais nutritivos também, eles são perdidos. Então, eu acho que aqui tem uma reflexão também. O que dá para melhorar na cadeia logística de transporte refrigerado e de tudo? Quando vocês pensam nisso, você está pensando no grande, mas como que a gente faz, muitas vezes, o last mile também, né? Como que esse lugar, que hoje é muito precário ainda também. Então, acho que a minha reflexão vem para esse lugar e como que a gente pode potencializar. E, óbvio, que isso também vem através de políticas públicas, de incentivos, de gestão, né, de tributação, legislação. Tem uma questão aí, uma gama grande que a gente pode fazer em relação a isso, mas pensar no desperdício de alimentos também dessa outra parte. A parte de grãos é fundamental desse país grande que a gente tem, e que para ajudar na nossa balança comercial, mas vamos olhar também os pequenos. Obrigado. Primeiro, eu quero reforçar, todos os elementos foram colocados aqui, porque eu assino embaixo de todos eles. São absolutamente pertinentes. Então, eu vou trazer, talvez, um elemento um pouco mais pragmático nesse momento. Não, se eu tivesse a chance, estamos tendo a chance, nesse momento, de discutir o investimento na infraestrutura. Nós somos agora, no momento, eu chamo de a bola da vez, porque vem aí a renovação da ferrovia Centro-Atlântica. Nós estamos no meio dessa discussão com o governo, mas nós não estamos restringindo a ela. Nós estamos restringindo a um contexto maior. Vou falar de 3 elementos. Primeiro, regulação. Né? O processo dessa renovação ficou parado por quase 18 meses, porque foi feita toda uma revisão do regulatório da renovação das ferrovias, da renovação antecipada das ferrovias. Aquilo que já tinha sido assinado voltou para a mesa e está ainda sendo rediscutido, e agora chegou a nossa vez de começar a discussão. Então, essa regulação estável é algo importante. Segundo, fala-se muito que não se pode exportar impostos. Por isso, o agro tem a isenção em determinados impostos, e houve uma discussão recente aí
ainda bem que ela foi para um lado que manteve esse tipo de coisa, mas é interessante, o transporte não é considerado parte da exportação. Eu ainda sou tributado na entrada por impostos como ICMS, PIS e COFINS, na compra de materiais, na compra de serviços, e às vezes eu tenho muita dificuldade de transferir isso, porque eu não posso repassar por causa da isenção, e isso, não se iludam. O imposto que não é repassado, ele vira custo, ele de alguma forma entra no processo. Então, essa questão de se realmente nós não vamos exportar impostos, a gente estender um pouco tudo isso, é algo, mas eu sei que nós estamos falando num contexto fiscal complexo nesse momento para falar isso. E o terceiro elemento, e aqui até vou puxar uma procuração, né? Eu sou um dos conselheiros da Associação Nacional de Transporte Ferroviário, o que nós estamos solicitando, né, às entidades públicas, é que o dinheiro que é pago a título de outorga, renovações, ele permaneça dentro do setor de infraestrutura, para que mais investimento possa ser feito, para que a gente possa fazer o catch-up. Eu vou dar um número para vocês, um apenas. Somente na ferrovia Centro-Atlântica, uma ferrovia dentro de todos os conjuntos que tem dentro do país, desde as privatizações, foram transferidos aos cofres públicos, a valor atualizado a 31 de maio desse ano, mais de 16 bilhões de reais. Isso é dinheiro que saiu da infraestrutura e foi para o cofre público. Faz falta? Claramente faz falta. Vocês vão poder fazer a conta. Se 1 quilômetro de ferrovia hoje, após a pandemia, antes era mais barato, está custando 25 milhões de reais, 1 quilômetro, imagino que não poderia ser feito com um dinheiro de outorga e arrendamento de uma concessão brasileira em 16 bilhões de reais. Então, tudo isso é necessário para que a gente possa fazer o catch-up. Legal, excelentes contribuições. Bom, então a gente está caminhando aí para os finalmente aqui do nosso painel, e uma das preocupações da logística é com a questão do tempo, né? Então a gente precisa ser bom com o tempo, aí a gente tem mais 3 minutos aqui, e para a gente fazer uma boa logística aqui no evento, eu gostaria de pedir as considerações finais, aí um rápido comentário, 30 segundos aí de cada um dos participantes, para que pudesse passar a principal mensagem aí do que é importante nessa temática aí, da gente estar pensando daqui para frente em cada uma das suas colocações. Aí, eu acho que a gente pode também fazer da direita para a esquerda aqui. 30 segundos realmente é um desafio mais complexo até. Mas, de novo, eu vou agradecer o evento. Acho que esse tipo de evento acaba trazendo, de novo, as pessoas para pensar nos problemas, nas dificuldades. A gente pode prestigiar pessoas como o deputado Arnaldo Jardim, que está aqui, que é um grande apoiador do agronegócio, que são pessoas como ele que trouxeram a gente para onde a gente está. Mas eu, de fato, não vou me estender mais do que isso. Agradecer a participação dos colegas. É uma honra estar com vocês aqui no palco. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar a mensagem que a gente tem que pensar na construção da infraestrutura desse país. É verdade, hoje a gente investe um pouco mais de 200 bi por ano, a gente precisa investir 400. A gente tem que dobrar o investimento em infraestrutura. Não falta tanto dinheiro, mas falta o dinheiro no custo correto. Não é falta de capital. Porque hoje, num projeto de infraestrutura no Brasil, o principal custo é capital. E como vai ser muito caro, a gente precisa pensar em resiliência e adaptação. A gente precisa pensar na mudança do clima na hora de fazer esse investimento. Algumas rodovias vão ter que mudar de lugar, alguns aeroportos vão ter que mudar de lugar. Então, a gente não pode investir bilhões, depois destruir por uma catástrofe ou ter que mudar de lugar. Então, é incluir o risco climático nessas análises. Para ser bem breve, eu acredito cada vez mais, quanto mais a gente estuda lá no Pacto contra a Fome, que sim, é possível a gente acabar com a fome no Brasil. É possível. E não é tão difícil, não é tão caro. A gente só precisa todo mundo estar juntos para fazer essa transformação. Esse governo está fazendo uma parte, e o meu convite é para que a gente faça também esse outro lugar, enquanto sociedade civil organizada. Obrigada, Plínio e Guilherme, obrigada pelo convite. Obrigada também aos meus queridos aqui, amigos de painel. Obrigada. Mensagem final, nós temos que pensar nesse projeto de infraestrutura como um projeto nacional de alta prioridade. A gente costuma falar dentro da VLI, para a gente não se preocupar, e eu não tenho nenhum problema de falar,
como que a Rumo está indo, como que a MRS está indo, como que o caminhão está indo, como que o outro porto está indo, porque a verdade é que nós não estamos competindo uns com os outros. Nós estamos competindo com o produtor americano, nós estamos competindo com o combate à fome, nós estamos competindo com aumentar a estabilidade e prover alimentos e outros insumos para o mundo inteiro. Então, esse é um grande projeto nacional. Eu convido a todos a fazer o que foi feito aqui, que a gente possa debater isso, não como vilão e mocinho, não como um contra o outro, mas, de fato, como E. O que nós podemos fazer junto? Nós e a outra empresa, e o outro modal, e o outro setor. Obrigado. Joia. Bom, pessoal, então, a minha principal mensagem aí é o seguinte, né? Não existe agronegócio sem logística, tá? Então, nessa linha, é importante que a logística ela seja uma pauta prioritária nas discussões aí para a gente avançar nessa temática, né? Quando a gente abre aí o noticiário, né, é muito comum você ver notícias ruins sobre a logística no Brasil. Então, talvez a gente precisa reverter isso nos próximos anos aí e trazer pautas boas, né? Olha, a infraestrutura está crescendo, né? Temos muita lição aí para ser feita ainda, né? E, de fato, a logística é hoje o grande alavancador aí, da competitividade e também, né, dessa discussão e contribuidor para a agenda ESG. Então, nessa linha, gostaria de agradecer a presença de todos e pedir uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes.